Do mundo da reprodução humana, o verdadeiro mundo da reprodução humana. Quem conversa sobre fertilização in vitro, os tratamentos de reprodução assistida, acha que tudo se resume ao médico, aos remédios, à coleta dos óvulos, a uma embriologista que vai formar os embriões e a transferência. Parece que somos poucos que fazem um trabalho para tentar proporcionar uma gravidez. Eu diria que isso não representa nem 5% de todo o trabalho que existe, de toda uma equipe, de toda uma estrutura que existe para fazer toda essa magia acontecer. E só quem conhece muito bem os bastidores sabe como toda a estrutura, não só técnica, não só física, mas de recursos humanos, que vai desde o médico, da embriologista, mas a enfermagem, a recepção, a parte administrativa que é muito trabalhosa, a equipe de limpeza para manter o ambiente adequado, porque tudo isso impacta não só na qualidade da assistência, no processo de humanização, mas até mesmo no resultado final do tratamento. E esse mês nós estamos comemorando uma data muito importante da empresa FivMed, onde completa-se 25 anos de história. Eu não participei, não tenho esses 25 anos, mas o Dr. Daniel Faundes, que está lá trilhando toda essa jornada, eu entrei em 2010 como estagiário, em 2010, e virei sócio da empresa FivMed nos últimos 6 anos. Então eu participo diretamente na gestão da empresa nos últimos 6 anos, graças aos meus queridos sócios, Dr. Daniel Faundes, Dr. Aristides Manuel Bragueto, Dra. Alessandra Matos e Dra. Carolina. E uma nova sócia que estará conosco aqui hoje, Mariana Ribeiro, Dra. Mariana Ribeiro, embriologista. Então hoje nós vamos conversar com a Mari, embriologista, com a Fabiana, gerente geral da clínica, e com a Lígia, chefe de enfermagem, para que a gente possa abrir a casa FivMed, abrir as portas do FivMed para você poder tirar suas dúvidas, a gente tentar explicar um pouco do mundo da reprodução humana, o verdadeiro mundo da reprodução humana, e eu acho que vai ser muito legal. Sem mais delongas, boa noite a todo mundo. Eu quero chamar o pessoal. Deixa eu ver. Aqui, Davi. Oi, Fabi. Oi, Lígia. Olá. Tudo Olá. bem? E aí? Que honra, hein? Que honra, né? Que Sair um legal. pouquinho dos bastidores, aparecer aqui, gostoso. Gostoso, eu sempre fico vendo vocês falando e olha só que oportunidade que você me deu. Que legal. E aí, Lígia, tudo bem? E o Tudo bem, Miguelzinho? doutor? Tá por aí? Tá sim. Com certeza. Pode Tá ser com que a live tenha que pai. ser, pode ser que a live tenha que ser mais rápida, é isso? Talvez. Brincadeira. Eu deixei ele com o papai, tá tudo bem. Então, na verdade, você quer que a live seja bem demorada. Por favor. Até ele dormir, até o pai então, fazer a janta. Isso mesmo. Entendi. Então, assim, vamos ficar aqui por horas. A hora que o Miguelzinho estiver dormindo, já o pai fez todo o trabalho. A gente encerra. Aí a gente encerra. Então, eu vou Isso deixar o mesmo. seu comando aqui, o tempo de live. Pode deixar. Quando tudo estiver bem silencioso por aqui, eu te dou um ok. Beleza. Ó, eu aceitei a Mari aqui, mas está tendo alguma coisa com a Mari. Não sei o que está acontecendo com ela. Não sei se a internet dela está ruim. Poxa, queria tanto que desse certo para entrarmos nós 4. Mas quem manda já está aqui, né? A Fabi está aí, né, Lídia? Isso mesmo, com certeza. Até parece. Quem manda já entrou, não é? Quem manda já entrou. Quem manda já entrou. Então, ó, vou entrar pelo meu perfil. Boa, Mari, pode entrar pelo seu perfil e aí me manda um pedido aqui, tá bom? Enquanto isso, enquanto a Mari não entra, vamos bater um papo? Então, deixa eu fazer a apresentação. Eu vou começar com você, Fabi. Bom, a Fabiana Cabrini é a nossa gerente geral da clínica, faz não só toda a parte administrativa, mas também lidera toda uma equipe onde eu me enquadro. Então, assim, ela que nos ajuda a manter toda a estrutura
organizacional da empresa, né? Da parte administrativa, dos recursos humanos, e manter o clima da empresa para cima. Fabi, muito legal que você veio. E eu queria que você se apresentasse também, mas também apresentasse você e já falando do que você faz, a sua equipe, quem você coordena. Fala um pouquinho do seu trabalho para quem não te conhece. Meu nome é Fabiana e eu completei esse ano 5 anos de FIVMED. Eu sou do Sul, vocês vão ver que tem um sotaque diferente um pouquinho. O mundo da saúde foi novo na minha vida, desde que eu entrei no FIVMED, eu vim do automotivo, eu tinha desafios diferentes, mas eu entendi que gestão a gente faz em todo lugar, gestão é gestão. Eu cuido hoje do FIVMED, eu gerencio, planejo e controlo todos os recursos para que eles estejam em conformidade com as normas e políticas. Isso é muito importante que aconteça para que o paciente, que é o nosso principal objetivo do trabalho, que ele tenha tudo do melhor, que seja assegurado dessa maneira. Eu acompanho todos os resultados da empresa, eu defino estratégias para melhor desempenho, eu acompanho a parte de gestão de pessoal. Como você disse, é muito importante que o clima organizacional seja o melhor, afinal nós passamos grande parte do nosso dia trabalhando, e a gente tem que ter sempre uma equipe engajada, voltada para o mesmo objetivo. Esse é o objetivo principal do nosso trabalho. Felizmente, eu tenho uma equipe muito boa, eu não consigo fazer nada sozinha, eu preciso dos especialistas em cada área. Como tem a Lígia, por exemplo, ela entende do acolhimento, ela é responsável pela enfermagem e a gente trabalha muito juntas. Sempre as decisões são tomadas em conjunto, a gente se apoia muito uma na outra de uma maneira muito positiva. Assim como acontece com o pessoal do Contas a Receber, assim como acontece com a Mariana, com o laboratório, assim como acontece com todas as áreas. É importante que todo mundo esteja sintonizado no mesmo objetivo. Boa, legal. Falou bonito, hein, Fabi? Legal. Gostei de ver. Mari, ó, eu tô colocando para você entrar aqui também, mas por algum motivo ele está colocando para mim que 3 pessoas podem entrar na live. Então, para mim, é algo novo, tá? Mas não sei se houve alguma mudança de política do Instagram. Então, o que eu vou fazer? Eu vou continuar a conversa aqui e, de repente, em algum momento a gente alterna, tá bom? Para que a gente possa dar certo. Então, fica antenado aqui, tá, Mari? E antes de te perguntar, Lígia, sabe o que é legal, Fabi? Porque você falou, né? Assim, poxa, eu faço todo o controle de estrutura, de recursos, focado no paciente, né? Para que o paciente possa ter o melhor atendimento possível, e desde o acolhimento até o resultado final, que é o bebê em casa, que é o que nós queremos. Exato. Mas eu aprendi com você que para que eu possa chegar no paciente, eu preciso trabalhar com a equipe, né? Então, é assim, porque o que é legal? Então para quem gosta de gestão, como você está falando, se eu quero, como a Fabi não trabalha diretamente com o paciente. Então, como que o trabalho da Fabi tem um impacto tão legal que alcança o paciente? Ela faz a equipe ficar feliz, né? Então ela podendo fazer um ambiente saudável de trabalho dentro da empresa, eu acho que esse é um dos grandes diferenciais do FIVMED, porque a gente se gosta mesmo lá, né? A gente acha que a gente se diverte dentro do trabalho. Então, isso a Fabi faz muito bem, que é a gestão da equipe, né? Para que a equipe esteja bem. Aqui ela falou toda formal, toda educada, polida, certa, representando a gerência da empresa FIVMED, mas no fundo a gente dá risada mesmo lá, a gente se diverte, a gente fica piada, toma um café juntos, né? Então, é um clima bem familiar, né? Então, mas muito legal. A Lígia, tem história lá, né, Lígia? A Lígia é a chefe de enfermagem, e eu queria que você também se apresentasse, Lígia, e falasse um pouquinho da equipe de enfermagem.
Muito bem. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a esse convite tão especial, né? Em poder falar um pouquinho de tudo que acontece nos bastidores e juntamente com as minhas parceiras de trabalho, né? Com pessoas que eu divido a maior parte do meu tempo com elas, e que me apoia e que me ajuda e me ensina todos os dias. Então, estou muito feliz por esse convite, doutor Davi. Obrigada. É, eu sou enfermeira no FIVMED há 8 anos, né? Caí de paraquedas aqui em Campinas e logo que eu entrei nessa área, né, na reprodução humana, eu fiquei muito encantada. Então, e há 4 anos eu gerencio a equipe de enfermagem que me ensina todos os dias. E falar um pouquinho da enfermagem é uma satisfação muito grande, né? Porque o enfermeiro, né, eu vou ser mais específica, nas clínicas de reprodução humana, ele participa de todo o processo do tratamento do paciente, né? Então, ele, desde o início, desde a primeira consulta até o resultado do beta. Então, o enfermeiro ele tem um papel muito importante, né, nessa jornada do paciente nas clínicas de reprodução humana. E para falar um pouquinho dessa atuação do enfermeiro nas clínicas, eu poderia dividir essa atuação em 2 setores, né? Que seria o assistencial e o centro cirúrgico. Então, muitas pessoas ficam curiosas, né? Como o enfermeiro pode atuar suas atividades dentro da clínica, das clínicas de reprodução humana, né? O paciente ele não passa somente com o médico que conduz todo o tratamento, né? Então, tem toda uma equipe envolvida, desde a recepção até a equipe, né, de higiene, de limpeza da clínica, que oferece o cafezinho da manhã para as pacientes. O enfermeiro do centro cirúrgico, ele é responsável por garantir uma recuperação segura, confortável para o paciente, para aquele casal, né? Então, ele cuida desse paciente desde a admissão até seguindo todos os protocolos, a coleta de dados, jejum do paciente, até a alta dele, né? Acompanha todo o processo de recuperação desse paciente até que ele possa ir bem para casa. E o enfermeiro que acompanha o paciente desde o começo, né? A gente divide essas duas áreas, que seria, né, o enfermeiro assistencial ali, ele é um elo entre o médico e o paciente, né? Então, ele acompanha, ele esclarece todas as dúvidas, ele explica sobre as medicações, ele é responsável por cuidar de todos os papéis, contratos, assinaturas, enfim. Então, são dois setores, funções muito importantes nessa jornada do paciente, né? E não somente, né, dessa forma que nós podemos dizer, mas também do gerenciamento da equipe, né? De todo o controle das atividades que engloba a assistência de enfermagem, a manutenção dos equipamentos. Põe ordem na casa, é isso que você está querendo dizer. Exatamente. Se o médico atrasa, o que vai acontecer, tudo vai acontecer pontual. Os contratos estão em ordem, né? Sim, Sei bem. com certeza. A gente evita as não conformidades. Tudo isso baseado nas normas regulamentadoras, né? E nas resoluções, de modo a atender os objetivos da instituição. Então, para que toda a magia possa acontecer, tem um trabalho bem minucioso e muito cuidadoso e responsável por trás de tudo isso, né? Eu gostei do que você falou, mas eu discordo de uma coisa. Na minha opinião, a enfermeira não é só um elo entre o médico e o paciente. A enfermeira tem uma ação direta com o paciente, é o que vocês fazem, na minha opinião. Existe também essa relação de elo,
Porque às vezes tem coisas que o paciente fala só para você. Tem impressionante. Eu falo, gente, mas fazia 1 hora que estava aqui comigo na minha sala, ficou 1 hora comigo, saiu e falou para a enfermagem alguma coisa. Não falou para mim, mas por quê? Existe alguma coisa a mais nessa relação da enfermagem com o paciente. E muitas vezes, num contato de uma resolução direta de um problema, sem passar pelo médico. Perfeitamente. Então, a enfermagem, ela é assistencial. Então, tem um papel direto, além do elo do médico com o paciente, mas também, daí mostrando a importância da qualificação do conhecimento técnico da equipe de enfermagem, não só da organização do centro cirúrgico, mas do conhecimento da reprodução humana como um todo. Porque quantas vezes não foi a equipe de enfermagem que sugeriu um protocolo de indução, um protocolo de preparo endometrial, um protocolo de segurança, não sugeriu alguma estratégia clínica diferente daquilo que eu havia planejado. Então, na minha opinião, a enfermagem não é só um elo, mas tem uma ação fundamental na assistência direta ao paciente. Lígia, quantas enfermeiras tem no FIVMED? Você está representando quantas da sua equipe? 6 enfermeiras. Fabi, comigo 7. Quantos da sua equipe administrativa? Como é que é composta a sua equipe administrativa? Com você, 7 enfermeiras. Isso. E quantas compõem? Como é que é composta a sua equipe administrativa? Que você está representando quem aqui da sua equipe? Eu estou representando a Patrícia, que faz o financeiro, com maestria, uma excelente profissional. Eu estou representando a Thaís, que é uma pessoa que está controlando todos os congelados, porque lembrando que o tratamento deixa material criopreservado no FIVMED. E isso requer um controle anual, tanto administrativo quanto do laboratório, que a Mariana, quando entrar, pode falar mais. Eu estou representando o Matheus, que faz a parte de compras. Lembrando que compras é muito importante para a empresa, porque a gente tem que assegurar materiais de qualidade, a gente tem que encontrar os melhores fornecedores e a gente tem que garantir que não falte nada. E a gente tem a Vilma, que hoje faz a parte de recursos humanos. Legal. Fora o pessoal a Aline. Isso. É que como a gente fica em outras áreas, tem lá embaixo, que fica mais perto da recepção, na parte de atendimento. Tem a Aline, que faz a parte de contato com o paciente, contas a receber, tira dúvida de preço. E ela é assessorada pela Ana Paula. Ou seja, nós estamos falando em 7, uma equipe de 7, para poder fazer toda essa parte financeira e administrativa. Não estou falando da recepção ainda, não estou falando das meninas que estão lá na recepção, ainda para fazer o atendimento direto. Né? Então, só aqui nós estamos falando de 14 pessoas trabalhando para a equipe de enfermagem e equipe administrativa. Daqui a pouco a Mari vai falar sobre a equipe do laboratório, que também é uma equipe grande, né? Então, do que adianta nós prepararmos um ciclo todo bem organizado se de repente eu não tenho material para poder fazer o tratamento, né? Então, e a pandemia, ela veio e colocou a equipe de gestão numa incumbência fundamental para fazer as clínicas rodarem. Eu tenho certeza que se não tivesse uma equipe administrativa focada, cada um com seus cuidados, talvez não tivéssemos capacidade de continuar rodando, porque faltou muito material durante a pandemia, que nenhum paciente percebeu. Na hora que o paciente chega lá, tá tudo organizado, tá tudo pronto, tudo. Mas os bastidores, aquela correria, parece aquela peça de teatro que os atores estão lá, fazendo aquela peça linda, e lá no fundo tem uma galera preparando a equipe para montar o palco, para fazer as coisas acontecendo. Então, tudo isso vem da equipe financeira, da equipe de gestão, né? Sem falar, Davi, também a questão da pandemia, que foi uma fase muito difícil, mas que realmente faltou material. Realmente faltou no mercado. Nós conseguimos garantir abastecimento. E porque os hospitais ficaram muito lotados, eles levaram muito material para pacientes de extrema urgência e nós tivemos que garantir o que nós conseguimos, com qualidade também. Então, isso era
adrenalina pura todos os dias. A gente parece, né? Muita gente parou, muita gente ficou em home office, a gente dobrou a carga de trabalho para conseguir assegurar que tudo acontecesse e deu tudo muito certo. Legal, legal. Eu tenho algumas perguntas aqui. Eu prometi que eu iria responder algumas questões. Eu vou colocar essa daqui, ó. O que era o FIVMED antes de ser FIVMED? Aliás, quem tiver aí, se quiser mandar pergunta, pode mandar aqui ou no texto, porque o objetivo não é eu ficar falando para vocês e de vocês. Então, é dar a chance para as pessoas. Depois eu guardo as perguntas de laboratório para a Mari. Mari, se prepara que tem umas perguntas boas aqui, viu? Fabio, o que é o FIVMED antes de ser FIVMED? Eu não estou a fim de responder. Fala o que você sabe. Assim. Então, eu também não sei. Eu sei o que quando eu entrei, eu entrei na formação do FIVMED um pouquinho depois. Como eu falei, tenho 5 anos, o FIVMED completou 6 anos esse ano. Era uma empresa mais familiar, com perfil familiar, com funcionários acostumados num perfil familiar. Eu fui contratada por uma consultoria que veio, fez um trabalho fantástico na empresa e eles entenderam que precisava de alguém para seguir o trabalho que eles fizeram no início para profissionalizar. Profissionalizar é um trabalho difícil, é um trabalho desafiador, eu diria. É um trabalho longo, porque tem que quebrar paradigmas, tem que mudar a cultura. E levou algum tempo, né? Levou algum tempo e a gente está muito profissional agora. A gente ainda está evoluindo, a gente busca evolução contínua, mas hoje nós temos um ambiente absolutamente profissionalizado. Legal. Lígia, olha só uma pergunta aqui, ó. Quem cuida da enfermagem, quem cuida do banco de óvulos, uma das funções e atribuições de enfermagem do FIVMED é cuidar da gestão de pacientes doadoras. E mandaram uma pergunta aqui. É difícil responder em números precisos, mas como funciona, como que vocês fazem, qual é o papel da equipe de enfermagem, vou modificar um pouco a pergunta, nos cuidados com as pacientes doadoras do FIVMED? O papel da enfermagem no programa, né, de ovo doação não é tão fácil assim, né? Requer muito cuidado, muita atenção, né? E dedicação para esse assunto, né? Que é sigiloso, enfim. Né? Tem que ter bastante cuidado nisso aí. Nós temos uma enfermeira responsável por esse banco hoje, inclusive muito competente, extremamente organizada, inclusive tem que ter esse perfil de organização, né? Chato tem de organização. que ser mais ou menos, né? Fernanda vai matar a gente. Exatamente. Tem que ser bastante organizada, atenta a todos os processos, a tudo que envolve documentos, exames e até mesmo o próprio atendimento das pacientes na clínica, né? Legal. E tem bastante doadoras no FIVMED disponíveis? Temos bastante doadoras também que estão nesse processo de documentação, de sorologias, e diariamente nós temos, sim, é uma roda constante, né? É uma roda constante. E o enfermeiro, ele tem o papel, né, da sistematização da assistência de enfermagem ali com esse paciente. Ele é responsável pela consulta, né, pelo cadastro das doadoras, a coleta de dados, aquela anamnese, informações ricas, detalhadas nesse processo para a gente poder oferecer para a receptora o perfil mais compatível com elas, né? Então, o enfermeiro, ele tem todo esse cuidado, essa responsabilidade. Legal. E ajuda, é legal quando a gente tem um banco de doadores, cadastro de doadores, receptoras, o acolhimento das pacientes que estão aguardando, né? Isso a enfermagem também faz muito bem, porque gera uma certa angústia quando você está aguardando o pareamento. E ter um canal direto com a equipe que controla
faz diferença, que seja para dar um feedback, para dar um retorno, para humanizar o processo, porque eu falo assim, não são banco de óvulos ou doadores, não, são casais que na grande maioria das vezes também têm dificuldade para conseguir engravidar e estão lutando pelo seu próprio tratamento. Então, nesse processo de humanização dos cuidados, o foco não é a doação, mas o cuidado assistencial, para que o casal doador também receba o melhor atendimento possível. E lá no FIVMED não faz diferença alguma, tá? Assim, você é doadora no FIVMED, vai fazer tratamento com o mesmo corpo clínico das pacientes que fazem tratamento particular, assim, é a mesma coisa, assim. O que muda ser doadora? Nada, nada. Dá mais trabalho burocrático, burocraticamente dá muito trabalho. Critérios de inclusão, nem sempre quem quer ser doadora pode ser doadora, existem alguns cuidados a mais, mas assistencialmente o tratamento é conduzido pela mesma equipe, né? Então, assim, é uma coisa bem legal. Eu vou fazer mais uma pergunta que passou aqui, e aí depois eu vou dar portas para a Mari. Tá? Então, uma pergunta que eu achei bem legal, que colocaram aqui, e eu vou fazer para vocês duas, eu vou deixar vocês responderem. A Daiane Santos colocou aqui, o que faz a Clínica FIVMED ser de excelência? Eu amei essa pergunta, porque está lá no site, Laboratório de Excelência em Reprodução Assistida. Eu falo, é uma palavra chique, né? De marketing, ela é chique. Laboratório de Excelência. E aí? E aí? Quem quer começar ali? Começa? Posso? Deve. Eu tenho certeza que é a humanização, tá? O atendimento humanizado com o nosso paciente, a empatia. Nossas pacientes chegam muito fragilizadas, né? Muitas vezes elas são julgadas pela própria família, né? Por estar fazendo esse tratamento. Então, a clínica, todos os profissionais envolvidos nesse cuidado com o paciente, eu acho que ele tem o dever de proporcionar uma jornada leve e segura para essas pacientes, né? Independente do resultado que possa, né, ter no final desse tratamento. Então, a humanização eu acho fundamental, né, para que essa paciente tenha uma jornada tão leve e tranquila. Que bom, né, que a gente tem opiniões que se complementam. Porque eu diria que a nossa clínica é de excelência por causa de resultado. Nós temos, eu vou falar de resultado de laboratório inquestionável. E para que esse resultado aconteça, nós temos a equipe de laboratório, a Mariana, diretamente envolvida com todos os médicos, acompanhando todos os pacientes, mesmo que às vezes só nos bastidores, buscando o melhor resultado que a gente busca, que é o bebê em casa. Para que esse resultado aconteça, tem uma engrenagem gigante que tem que girar, que é o acolhimento, que é inquestionável, que nós buscamos isso principalmente com a Lígia, com a equipe que recebe, né, as meninas da recepção, um atendimento acolhedor. A gente garante, como eu já disse, o melhor material, a gente garante o melhor, que eu vou dizer que é diferente também onde a gente trabalha, que seriam as acomodações que ficam as pacientes. As nossas pacientes ficam em apartamentos, e isso é muito difícil de encontrar, não sei se acontece igual nós temos, apartamentos com extremo conforto. E fora todo o carinho que tem por trás, todo mundo ligado, todo mundo envolvido no mesmo objetivo. Que legal, hein? Eu vou complementar com a minha opinião. Muito... Quando eu fazia palestras lá do VIAFIV, entre outras palestras, uma vez um casal me perguntou assim, Davi, é muito fácil ouvir, nenhuma clínica vai chegar aqui e falar que é ruim, né? Então, é difícil a gente, pro paciente, avaliar, né? E quando a gente começa no mundo da reprodução, e é muito comum, quando a gente tem alguma certa insegurança do início da curva de aprendizado, achar que a grama do vizinho é melhor. Então, e aí a gente começa a procurar, fiz vários estágios fora, e aí a gente começa a enxergar, gente, mas nós somos bons nisso, mas a gente sabe fazer isso, a gente entende melhor, nossos resultados são melhores, a gente vai procurar, e aí a gente
depois de um certo tempo de curva de aprendizado, a gente começa a atender pacientes que rodaram por diversas clínicas, buscam diversos tratamentos. E aí a gente começa a ouvir opiniões de pacientes que fizeram tratamentos em diversas clínicas. E isso, para quem tem a obsessão, acho que o FibMed tem meio uma obsessão por controle de qualidade, né? Então, para quem é obcecado por controle de qualidade, para quem é sistemático, a gente não dorme quieto, porque a gente acha que está... Nós somos um pouco competitivos, vou confessar aqui, né? Então, assim, então a gente fica feliz. Então, hoje eu sinto genuinamente que a palavra de excelência é porque a gente consegue unir tudo isso, né? Da humanização do atendimento do paciente do começo ao fim, de ponta a ponta, e a entrega para os resultados e acolhimento. Então, eu compartilho das duas opiniões. Lígia, eu não vou mandar a gerente sair da live, porque e nem isso eu tem, quero que ela saia. Pode ter impactos. Eu não quero chegar Eu na também, segunda-feira. eu também. Eu não quero estar na pauta da reunião de toda segunda-feira, né? Então, assim, eu queria te agradecer, agradecer a sua presença. Eu queria enaltecer não só o seu trabalho, mas o trabalho da sua equipe. A Lígia tem uma equipe que ela lidera, que ela coordena e ela treina. Ela é a mais velha, não mais velha, não estou chamando de velha, mas assim, é a que tem mais tempo de casa e tem uma bagagem excepcional dentro da reprodução humana. E é difícil treinar a equipe de enfermagem para a reprodução humana porque é uma área completamente nova. Específica. E você faz isso muito bem. E você vem num crescimento pessoal de gestão que é admirável, porque uma coisa é ser assistencial, outra coisa é gerenciar uma equipe. Então, hoje eu diria que a equipe da enfermagem do FivMed é excepcional, na minha opinião. A minha também. Graças a você, tá bom? Porque não só aquilo que eu falei no começo da live, o cuidado que a gente tem com o paciente, mas o cuidado que você tem com a sua equipe, que se sente acolhida e transmite esse acolhimento que você faz ao paciente. Então é muito difícil colocar em palavras para quem não está aqui vendo ou vivendo, né, dentro da nossa família, mas o dia que vocês conhecerem as meninas lá, eu acho que vocês terão a mesma opinião do que eu. Então, eu queria te dar a possibilidade de fazer alguma palavra final para que você, qualquer coisa que você queira falar sobre a equipe de enfermagem, e finge para o seu marido que você está aí na live, deixa ele fazer o Miguelzinho dormir, continua assistindo o vídeo aqui, não vai lá trabalhar, não. Aproveita que está lá, fica com a gente aqui, qualquer coisa, se surgir alguma questão de enfermagem, eu ainda te mando. Mas deixa a palavra para você, para depois pedir para você sair e chamar mais. Bom, na verdade eu estou sem palavras, né? para poder te agradecer por tanto carinho, por tanto respeito, admiração, por tanto me ensinar, né? Ter todo esse cuidado. Eu sou muito feliz com essa família FivMed, aprendo todos os dias com vocês e eu sou suspeita para falar da equipe de enfermagem, né? É uma equipe muito engajada, muito dedicada, muito carinhosa, muito humana, né? Elas se dedicam assim ao máximo para poder atender as nossas pacientes. Então, eu tenho uma equipe muito responsável, comprometida com os pacientes, com os colegas de trabalho, e isso faz com que, né, todo esse trabalho, ele realmente aconteça, né? Toda essa magia dentro da clínica, dentro da reprodução humana. Muito obrigada por tudo. Tá? Muito obrigada por todas as palavras de carinho e eu que agradeço, um grande Lígia. abraço. Eu que agradeço. Fica aí com a gente, tá bom? Ó, eu acho que para você sair da live, você precisa clicar no xizinho em cima ou em algum lugar, mas eu preciso que você saia, que você aperte para sair. Não sei se eu consigo te desligar, porque daí a hora que você sair eu consigo chamar a Mari, tá bom? Tá ótimo.
Até Boa mais. A live para gente se vê lá no vocês. Fim de Estarei Médio. aqui. Valeu, Um Lígia. beijo. Até Tchau, mais, hein? tchau. Beijo, Tchau, Fabi. tchau. Tchau, tchau. Ah, abriu. Boa, Mari. Gente, ó, sério, eu tô sentada no chão da minha casa pra tentar conectar. Acho que agora deu, né? Ah, e aí, Mari, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Tudo jóia. Que bom vê-la aqui, viu? Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu Eu desculpo. tô meio adaptada aqui, viu? É, você não tem o ring light igual a Fabi tem, né? É, É, Uma gente, profissional. a situação é, tá boa aqui, mas o a importante Fabi é que eu tá tô boa, né? presente. É, Mari, deixa eu te apresentar. Mariana Ribeiro, doutora Mariana Ribeiro, ela não gosta que eu fale embriologista-chefe, ela não gosta, mas é embriologista-chefe, ela que manda lá dentro do laboratório, ela coordena toda a equipe. Eu queria que você mesma se apresentasse, Mari, e falasse não só de você, mas da sua equipe. Eu conversei bastante com a Fabi, ela falou sobre o trabalho da equipe dela, e então eu faço as palavras para você. E já te fazendo uma pergunta, como é composta e como é a rotina da equipe do laboratório? Como é o que rola lá dentro? Vamos lá. Primeiro, obrigada pelo convite. Pela terceira vez estou aqui, né? Mas sempre um assunto diferente, é sempre um prazer participar. A equipe do laboratório hoje é composta por 7 pessoas, tá? Eu coordeno o laboratório, sou chefe do laboratório, mas eu acho que chefe é quem manda, eu gosto de coordenar, é diferente. Por isso que eu não gosto de termo chefe, né? Temos a Maiara, que é embriologista sênior, então depois de mim é a mais velha, no sentido de experiência e também tempo de casa, a Maiara, uma das mais velhas, está lá comigo. Depois dela temos a Maristela, que é embriologista pleno, a Daniele, que é embriologista júnior, e vai começar segunda-feira uma trainee, né, uma auxiliar de laboratório, que é a Júlia. Na equipe de andrologia, que é a parte que cuida da parte seminal, toda a parte masculina que é extremamente importante, que eu diria que é 50% do processo, nós temos as duas andrologistas espetaculares, que são a Annelise e a Mayra. Tá? Então, essa equipe nossa são 7 pessoas. O segredo do laboratório é um mistério, todo mundo quer saber o que acontece lá dentro, né? O que acontece no laboratório? A primeira coisa mais importante, o embriologista e andrologista, eu costumo dizer que é uma profissão vocacional. Por quê? A gente acorda muito cedo, a gente não tem final de semana, a gente não tem feriado, e a gente faz tudo isso com um extremo prazer. Obviamente, temos momentos nossos de cansaço, mas as pessoas que trabalham no laboratório são extremamente são vocacionadas para isso, né? Porque a gente trabalha muito empenhadas para dar tudo certo, a gente chora com os pacientes, a gente se empenha, a gente estuda no dia anterior todos os casos que vão ter no dia seguinte, para saber o que foi feito nesse caso. Será que essa paciente já passou em outras clínicas? O que foi feito em outro laboratório? Eu peço muitas vezes aos pacientes que passaram em outras clínicas relatórios das outras clínicas. O que a gente pode fazer diferente para ter um resultado melhor, né? Além disso, a gente estuda todo o prontuário que vocês médicos escreveram. A gente tem um sistema eletrônico que tudo que acontece na clínica está naquele sistema. Então, a gente lê o prontuário inteiro do que você escreveu. Por exemplo, essa paciente já teve uma falha, já teve uma transferência que não deu certo, já passou em clínica XYZ, ou com você mesmo já teve uma falha, a gente achou um problema no endométrio. A partir do que você escreveu, a gente consegue escolher qual o melhor procedimento para fazer, qual o melhor embrião para transferir naquela transferência. Então, assim, o laboratório tem que estar ciente 800% do que é aquela paciente. A paciente pode nem conhecer a gente, nunca ouviu falar, mas a gente já conhece as sorologias dela, os embriões dela, qualidade seminal do marido dela, ou do semi-doador, muitas vezes, entendeu? Então, assim, o trabalho do laboratório está extremamente empenhado e sincronizado com a equipe de enfermagem também, equipe médica, e equipe da gerência, né? Muitas vezes, algumas questões com pacientes, que a gente conversa diretamente com a Fabiana, para saber o que está acontecendo, como a gente pode auxiliar para essa paciente ter um melhor atendimento com a gente. O que você falou, eu acho que é um dos grandes diferenciais seu da sua equipe, que é estudar o caso antes do procedimento. Porque o que acontece dentro do laboratório de FIV é padrão, Mari? Assim, De forma porque nenhuma. a sensação que muitos pacientes têm é que, FIV é FIV. FIV. Óvulo, espermatozoide, injeta, faz igual o filminho lá, que é fácil, assim, qualquer lugar vai fazer FIV. Então, o que todos os laboratórios fazem
o mesmo padrão de procedimentos. É verdade isso? Ou tem muitas variáveis que tem dentro do laboratório para fazer o tratamento dar certo? Eu não quero supervalorizar o nosso laboratório, mas eu vou fazer isso, tá? Na verdade, pode ser isso sim. Em alguns lugares, simplesmente pode ser isso. Chega o material, gameta, espermatozoide, faz esse procedimento, segue a vida e vão seguir. Na FIVMED isso não acontece. E eu posso falar porque eu já trabalhei em outros lugares, tenho 18 anos de clínica, né, de reprodução humana, e não dá para trabalhar assim. Nós temos que individualizar os casos. Aquela paciente, será que precisa realmente de uma injeção intracitoplasmática dos espermatozoides, que é uma ICSI? Aquela paciente realmente, será que ela tem todo um critério para se incluir em fazer uma FIV clássica, por exemplo? Aquela paciente, será que ela pode transferir um embrião ou dois embriões? Quantas vezes a paciente vem com uma vontade de transferir dois embriões e eu brigo com vocês médicos, por que vocês querem transferir dois se essa paciente tem que transferir um só? Né? Muitas vezes temos essas discussões. A diferença do FIVMED é que o laboratório tem uma opinião muito ativa durante todo o processo de tratamento da paciente, não é uma espectadora, entendeu? Não é a gente não recebe ordens, a gente divide experiências. Essa é a grande diferença do laboratório de FIVMED. Então, isso é enriquecedor para a paciente. Quem vai receber os benefícios de toda essa conversa, toda essa troca, com a paciente, inclusive, muitas vezes eu ligo nos pacientes para discutir quantos embriões você gostaria de transferir, por que você quer fazer biópsia? Não tem indicação, ou vamos fazer biópsia, seria melhor no seu caso. Então, assim, essa abertura que vocês médicos deram, e eu vou também me dar esse mérito também, de eu ter criado essa abertura de conversa, porque estudamos muito e temos embasamento para essa conversa acontecer também, por esse motivo o nosso laboratório é diferenciado e tão participativo. Porque para ser participativo precisa ter estudo de ciência, literatura e estudo do caso da paciente também. Então, tudo isso, e por esse motivo, essa troca de confiança existe entre o corpo clínico e laboratorial. E aí entra exatamente o que nós conversávamos com a Lígia há pouco. Onde ela falou que a enfermagem é o elo de ligação, falou, não, não é só elo, não. A enfermagem tem a sua questão assistencial única de enfermagem. E o que a Mari falou é exatamente isso. O laboratório tem a independência de definição de condutas, porque são elas que estão lá com os gametas nas mãos. Se você tem uma equipe altamente qualificada, altamente experiente, que está lá com o óvulo, com o espermatozoide, está vendo o que poderia fazer de uma maneira diferente, não sou eu, Davi, médico, que não tenho bagagem de treinamento e qualificação profissional para fazer o que ela está fazendo, que eu vou definir o que vai acontecer lá dentro do laboratório. Então, ou você tem uma equipe qualificada e confia na sua equipe e permite que ela trabalhe pensando no melhor para o paciente, ou você vai engessar o seu laboratório, vai engessar a sua clínica. Da mesma forma, da forma administrativa. Poxa, tudo bem, eu sou o diretor, mas quem cuida da parte administrativa é a Fabi. Se ela está falando que precisa comprar material porque vai faltar no mercado por conta da pandemia, que precisa fazer ações estratégicas lá em cima, quem vai falar? É ela! Então, esse nível de confiança e coordenação entre as equipes, eu acho que é um dos grandes diferenciais do FIVMED, que acaba culminando lá na frente do termo excelência que a gente colocou lá atrás em resultado. Então, isso é muito... E fica legal, porque assim, é muito ruim quando alguém quer simplesmente mandar, né, Mari? Eu gostei da sua analogia, coordenar, conversar. Então, eu acho que esse é um dos grandes pontos, assim. Eu tenho uma pergunta para a Fabi e para você. Fabi, como que você, gerente, imagina, faz o seu controle de qualidade da empresa? Então, como que você imagina, como que você avalia que a empresa está funcionando bem? Para gerenciar da maneira correta, eu não posso ter sentimentos, eu tenho que avaliar com dados. Então, eu avalio através de indicadores. Todas as áreas têm que ter indicadores para a gente conseguir mensurar o trabalho. Todo trabalho tem que ter alguma forma métrica de você conseguir saber qual é. Uma das formas, que aí a gente vai ouvir o paciente também, seria pesquisa de satisfação. Hoje eu tenho pesquisa de satisfação e a gente leva muito a sério, muito a sério.
Todos os dias chega algum comentário, algum elogio, a gente não fica em zona de conforto com elogios. É muito gostoso saber que o nosso trabalho está sendo reconhecido. Mas quando tem alguma consideração, alguma coisa que poderia melhorar, a gente leva muito a sério. Essa é uma das métricas também. Performance por área, resultado, isso é a minha forma de avaliar que está tudo indo bem. Acompanhamento do budget, né, que vocês adoram falar. Eu consigo saber certinho como que cada área está performando. E a avaliação individual de desempenho, né? Anualmente está lá, Uhum. tá lá a Fabi, né? Funcionário por funcionário, para cada um da equipe, inclusive o dela, a avaliação individual de desempenho para ver se está desempenhando, né? Então, e é legal ter esse feedback, né? Assim, quando a Fabi falou que, assim, eu acompanho, não na gestão, mas eu acompanho a empresa desde 2010. Antes eu era de estagiário, né? Mas eu tive alguns contatos. E quando a gente trabalha de forma mais familiar, é difícil você fazer avaliação de desempenho do seu parente, entende? Então, Uhum. voltou. Então você acaba deixando de falar algumas coisas que seriam importantes serem ditas quando você transforma o clima só numa relação de amizade. A gente se diverte, a gente conta piada, a gente toma o nosso café, mas quando precisa, você precisa responder pela sua performance, né? Então, eu acho que o controle de qualidade de gestão da empresa vem sendo muito bem feito. Então, meus parabéns aqui para você também. Obrigada. Deixa eu só fazer um adendo com relação à avaliação de desempenho, porque às vezes ela é tida como um grande monstro, né? As pessoas ficam muito apreensivas. E não é assim que as pessoas têm que pensar, é o que a gente coloca muito claro para todo mundo. A avaliação de desempenho é um alinhamento de condutas. Então, às vezes, até o funcionário não sabe que ele está sendo muito bem visto. Às vezes, ele não sabe que está performando de uma maneira muito satisfatória. E é essa a oportunidade de dizer isso para ele através de medidas. A avaliação de desempenho não é feita por mim. Eu também recebo avaliação de desempenho. Ela é feita pelas líderes, a Mariana que faz com a equipe dela, a Lígia que faz com a equipe dela. Elas são capacitadas para isso. Elas trazem as avaliações para a gente e aí a gente vai identificar onde que nós podemos investir. Vamos investir num treinamento de um funcionário. Aqui a gente viu que tem alguma fragilidade, esse funcionário cabe um treinamento. E é muito gostoso receber um treinamento. Treinamento é um presente que a gente tem para a nossa vida, que a gente vai levar isso para sempre. Então, essa é uma maneira muito positiva também de medidas. Legal. Mari, para você vou perguntar a mesma coisa, só que focada em laboratório. Então, assim, como que você avalia o controle de qualidade do seu laboratório? Primeira coisa, você precisa conhecer muito bem os protocolos, né? E conhecendo os protocolos, você vai saber aonde não está indo, não estão tendo bons resultados. Foi o que a Fabi falou, a gente precisa de indicadores, né? Então, a partir dos protocolos, a gente usa indicadores para ver se está tudo correto, né? Então, assim, nós temos controle de qualidades diários do laboratório, que são os equipamentos estão funcionando adequadamente, as temperaturas estão adequadas, os gases estão no nível satisfatório, o pH, que eu gosto bastante de falar, que eu até postei um vídeo no FIVMED falando sobre o pH. Também tem o desempenho das embriologistas. Eu também tenho esse controle. Os embriologistas estão com bons resultados, como é que está a taxa geral de cada profissional, entendeu? Então, a partir disso, eu tenho que ter controle de tudo. Porque qualquer vírgula a gente consegue pegar tempo para não comprometer nenhum resultado de nenhuma paciente, né? Porque a gente trabalha com equipamentos, né? Equipamento pode dar falha. E isso é muito importante. A gente não espera acontecer a falha. Então, semestralmente eu tenho uma visita técnica, né, de profissionais que vão avaliar todos os equipamentos também, se eles estão funcionando de forma adequada. Fazer calibrações, ver se está tudo certinho. A gente faz controle microbiológico dos equipamentos também, para ver se não está tendo contaminação de bactérias, fungos. Então, assim, o laboratório não é só o resultado do ICSI, da FIV, do embrião formado. É amplo, é uma ampla gama de coisas, que por isso que o coordenador, principalmente, precisa estudar muito para saber, conhecer muito bem com quem e com o que está trabalhando para conseguir corrigir erros a tempo, né? Para não comprometer resultados. Show!
Bom, estamos chegando perto de uma hora de live. Eu quero focar em perguntas não mais minhas, tá? Tem uma pergunta rápida e fácil aqui, Mari. Esse aqui é para você, ó. Vamos lá. A Mari virou sócia? Adorei. E aí, virou sócia? Tá mandando em todo mundo agora? Mandar a gente sempre manda. Não manda nada, né? A gente não manda nada. Falaram, vai mandar. Nossa, eu na minha casa. Vocês terem noção, assim, é sempre 18 horas na live. Sempre 18. Chamou, vou chamar o FIVMed, né? Pessoal, eu tive convidados de fora que, não, você marcou consulta, fez, não, FIVMed, da minha, falar, aqui eu mando, chegou, não, vai mudar a live aqui, agora é 18h30, tá? Falei, tá bom. Só obedece, né, mano? Gente, a vida é assim, adaptações, entendeu? Sobre a sociedade, eu entrei na sociedade em julho do ano passado. Então, tô dando, além dos 6 anos de FIVMed, 25 anos de história, tem 1 ano de Mariana como sócia também. Mas, na verdade, foi uma honra gigantesca eu ter sido convidada para virar sócia, eu estar parceira de vocês. Apesar de eu aprender muito com vocês, eu me coloco nessa... Eu acho que a gente se troca muito, né? Mas eu aprendo muito com vocês. E poder estar nessa posição é muito legal a participação que eu posso ter até para a ajuda do paciente. Então, eu estou aprendendo muito, eu estou evoluindo muito como gestora, que eu gosto, eu descobri uma vertente minha que eu não sabia, que eu gosto, a Fabiana sabe quanto eu aprendo com ela, quanto eu gosto dessa parte de gestão, ajudando ela, dando um braço direito para ela com os funcionários, que eu gosto muito também. Então, assim, se um dia eu der certo como embriologista, eu posso coordenar uma empresa, tá? Eu estou super bem, estou super feliz. Estudando muito para a parte de gestão também. Eu vou falar um segredo aqui, eu vou até falar baixo, para a Mari não pode ouvir. Fabi, estou falando para você, tá? Tá. Mari, não fala para a Mari depois. Mas é o seguinte, para quem não sabe, o laboratório é o coração da empresa. É o coração da empresa. Eu tenho uma enfermagem maravilhosa, eu tenho um médico que atende super bem, faz protocolos diferentes, a Fabiana faz uma gestão, tudo, mas o coração da empresa é o laboratório. Se não tiver resultado, a empresa não vai para frente. Ponto final. E quem conhece a fundo, eu acho que agora nesse ponto da live, quem está aí, já percebeu que não é tudo igual. E a Mari falou uma coisa lá atrás, juntando as pecinhas desse quebra-cabeça. A Mari falou lá atrás que embriologista é uma questão de vocação. E aí, então no paralelo, você tem um restaurante espetacular com o melhor cozinheiro por vocação que ama cozinhar, porque ele é sistemático para fazer aquela comida daquele jeito perfeito. E se ele é seu funcionário, você morre de medo dele brigar com você e ir embora. E aí o que acontece com a sua empresa? Tchau. Então, a competência da Mari é tão grande e ela é uma pessoa tão legal que o doutor Daniel, que é o gestor, e o laboratório não tem 25 anos à toa, é excepcional gestor da forma que é, falou, Mari, parabéns, agora você é sócia. Então, foi uma conquista por competência da Mari. Então, competência não só técnica, mas pessoal e de gestão, porque ela sempre vestiu o coração da empresa, mesmo quando era funcionária. Então, hoje, o FIVMed eu considero como uma empresa sólida. Sólida, porque tem no seu coração, a sócia está dentro do seu coração. E agora dá uma segurança de longevidade para a empresa, o que passa segurança para a diretoria, para a equipe, e para os pacientes, porque muitos pacientes deixam embriões por anos dentro de um laboratório, deixam seus óvulos por anos dentro de um laboratório, deixam seus gametas por anos. Imagina o tamanho da responsabilidade no nível de confiança da empresa. Então, a Mari ser sócia hoje é algo fundamental para a estruturação da solidez da marca da empresa FIVMed. Então, depois não fala isso para a Mari, tá, Fabi? Coisa nossa aqui, um segredo. Então, mas deixa eu fazer um comentário rápido. É um caso que a Mariana, ela era minha subordinada, né, no organograma, e ela virou minha diretora, e foi com muito orgulho que eu acompanhei todas as etapas desde o começo dessa transformação. Hoje ela é minha diretora e nada mudou, porque a gente sempre teve uma aliança, uma união, a gente sempre teve voltada para o trabalho, para resultado, para fazer o melhor. E no nosso relacionamento do dia a dia nada mudou.
Muito pelo contrário, eu sou até mais feliz porque a Mariana tem uma visão de gestão sensacional e a gente compartilha muito. Ai, Show! gente, obrigada. Não, sério, obrigada mesmo. Você não ouviu? Eu não ouviu, Fabi. Achei que eu estava desligado na hora dela. Não, Clara, eu sou mais feliz hoje por eu ter essas outras funções além da coordenação, porque me completa bastante. Eu gosto muito dessa parte de gestão, que ainda tem que evoluir muito, mas eu sou muito feliz por isso. Obrigada pela oportunidade que vocês me deram. É isso aí. Ó, mais pergunta. Uma pergunta prática aqui, ó. Alvo-recepção corresponde a que percentagem dos tratamentos? Pai, é comum alvo-recepção no laboratório? Nossa, que pergunta difícil. Eu sou super boa de números agora. É comum, tá? É comum, mas eu diria que corresponderia uns 10%, mais ou menos isso. 10 a 15% das nossas pacientes são receptoras. Eu gostaria Bastante, né? bastante. Eu gostaria que tivéssemos mais opções para oferecer. Então, acho que o mercado de doação ou recepção está expandindo, né? Então, o problema nosso é a miscigenação brasileira, né? Essa questão maior, né? Alguns tipos são mais difíceis a gente encontrar, né? Então, por exemplo, algumas doadoras são mais fáceis de a gente conseguir um perfil de receptores para parear, porque algumas demoram um pouquinho mais para conseguir uma receptora de pareamento. Por conta dessa miscigenação brasileira, né? Tem muito tipo físico no Brasil, né? Mas eu acredito que isso está ampliando bastante. Eu acredito que as receptoras estão aceitando mais as condições de serem receptoras. Está se tornando uma coisa mais tranquila de aceitação, que eu acho que é super importante isso, né? E não é mais um tabu hoje em dia falar de doação de ovos, né? Eu espero que isso melhore a cada dia. Essa é a perspectiva que eu penso para o futuro aí. Ó, eu vou colocar uma pergunta aqui. Eu recebi mais ou menos umas 3 perguntas dessa. Qual o valor de uma FIV, contando com todos os procedimentos? Então, eu vou aproveitar a situação, porque primeiro, assim, é difícil falar preço, tá? Então, eu não vou responder quanto custa uma FIV, porque eu estaria sendo injusto de falar um valor que, de repente, não corresponde ao custo da FIV do seu tratamento que me perguntou. Então, aí eu te falo uma coisa aqui, aí você vai me procurar com uma ideia na cabeça, e aí eu te falo outro valor. Aí você, poxa, Davi, mas você respondeu isso na live, então eu não vou falar preço. Mas nós sabemos que a FIV é cara, todo mundo sabe que a FIV no Brasil é cara, e vocês estão começando a entender por quê. Então, a Lígia falou, são 7 enfermeiras, a Fabi falou, são 7 só da equipe de finanças. A Mari falou, são 7 da equipe dela, já estou falando de 21 pessoas. Aí, Fabi, quantos funcionários registrados CLT tem o FIVMED hoje? CLT, o FIVMED tem 26 funcionários. 26 funcionários CLT trabalhando dentro de uma empresa. Qual a metragem quadrada do FIVMED hoje? Caramba, em torno de uns 700 e pouco, eu imagino. 750 metros quadrados. Ô Mari, quanto custa só o meio que você usa para congelar e descongelar os embriões? Só o meio, sabe aquilo? R$ 2.200. Você entende? Então, assim, se você quer ter um laboratório de excelência, você tem que estar preparada para preço. E aí, a única maneira que você tem de equilibrar o orçamento e ter excelência e equilibrar o orçamento é ter uma equipe muito grande, competência, para que você consiga girar um número legal de tratamentos. Então, para poder ter resultado. Então, assim, eu não vou, embora eu não vá falar preço, mas nós não somos o laboratório mais barato. Certo? Nós temos um programa de assistência social, então, que é o programa Via FIV, para pacientes de menor renda com comprovação de renda. Então, é um projeto social que a empresa tem, chama Via FIV. Procura no Google aí. Mas nós não somos focados em preço. O nosso foco é em qualidade. E nós sabemos que nós temos, embora a gente faz análise de concorrência, a gente avalia tudo isso. Como eu falei, nós somos sim competitivos, tá? Mas o preço de um tratamento está diretamente relacionado, deve estar, porque não adianta ser caro e não entregar resultado também, mas deve estar diretamente relacionado à qualidade dos equipamentos. A Mari falou o preço só do meio, agora você imagina as incubadoras, você imagina os equipamentos e você lidar com uma equipe tão grande e qualificada, né? Altamente qualificada, né? Então, assim, só para poder dar uma resposta básica para gerar expectativas para quem me perguntou aqui sobre preço.
Bom, 1h10 de live. Eu vou encerrar, até para respeitar o horário de vocês. E eu vi que a Paulinha entrou aqui na live faz um tempinho aqui, e minha esposa, ela fica brava quando eu chego tarde em casa também. Então, assim, ó, eu vou fazer o meu agradecimento a vocês duas. A Fabi, excepcional, assim, eu tenho um carinho gigantesco pela Fabiana. Se tem alguém que nos ensina, eu tenho certeza que a Mari tem a mesma opinião do que eu, é a Fabi, pela formação técnica que tem, pelo empenho que tem, pelo nível de conhecimento que tem e a capacidade e habilidade de gestão que é absurda. Eu não tenho dúvidas que se a Mari é o coração do laboratório, a Fabi é o coração da empresa, né? Então, sem ela, a Mari não teria aquilo que ela precisa para poder trabalhar. Então, se hoje o FIVMED é uma marca muito bem reconhecida no mercado e pelos pacientes que passam por lá, embora sejamos nós, médicos e equipe que está de frente com o paciente, eu só consigo fazer isso graças a você, Fabi. Então, eu queria te super agradecer, te parabenizar, não só a você, mas a toda a sua equipe que você lidera e coordena, e deixo para você as palavras finais para falar o que você quiser. Davi, muito obrigada pelo reconhecimento, fico muito feliz e quero que você saiba que eu sou muito feliz de estar nos bastidores todos os dias. Todos os dias são desafiadores, nenhum é igual ao outro. É muito bom ver vocês brilhando, ver pacientes gestando, ver tudo de melhor acontecendo. Eu vou com muito amor trabalhar. É isso que eu sinto pelo meu trabalho. Eu sou realizada pelo que eu faço. Valeu, Fabi. Mari, já rasgamos elogios aqui para você, mas, de novo, quero te super agradecer pela super parceira, pelo trabalho que você faz, pelo empenho que você tem e de forma vocacional. Então, para mim, você nasceu para fazer o que faz e faz com exímia competência. Deixo para você também falar o que você quiser para encerrar nossa live. Eu queria agradecer as palavras, o reconhecimento de sempre, essa parceria, essa abertura que você e os outros diretores médicos nos dão para ter voz, né? Que isso é raro. E eu fico muito feliz disso existir no FIVMED. E eu queria agradecer a Fabiana que está aqui com a gente, por tudo que ela me ensina diariamente de gestão. Eu posso dizer para você que, assim, eu estudo bastante, mas 70% eu aprendi com ela. E a paciência que ela tem comigo, porque eu sou chata, eu sei disso, entendeu? Eu sou metódica. Mas eu acho que é preciso ser assim também para coordenar um laboratório desse tamanho que está aumentando cada dia mais. E eu queria agradecer aos pacientes que estão aqui presentes também, de terem ouvido falar um pouquinho sobre como funciona o FIVMED por dentro. E queria convidar todos que não conhecem nossa clínica a vir a conhecer, né? Independente se vai fazer tratamento conosco ou não, conhecer nossa estrutura. Uhum. E obrigada por todos aí que participaram, né, da nossa live. Isso aí. Obrigado a todo mundo que participou. Espero ter respondido as principais perguntas. Se faltaram perguntas, manda para mim, eu repasso para as meninas e eu tento responder aqui no Stories. Boa noite a todo mundo. Bom trabalho amanhã, que o dia começa cedo. E espero vê-las de novo aqui em outras oportunidades, tá bom? Obrigada. Boa noite. Obrigado a vocês. Boa noite.